Ontem, duas decisões foram polêmicas, ambas na Justiça do Rio de Janeiro, uma estadual e a outra federal. A federal, então, foi assim uma desmoralização completa para o juiz de primeira instância, um dos midiáticos juízes da Lava Jato. O Marcelo Bretas tinha determinado a prisão de 12 pessoas envolvidas em atos de corrupção envolvendo a eletronuclear. Pois bem, no mesmo dia das prisões que não aconteceram só no Rio de Janeiro, também em São Paulo, né? Um habeas corpus impetrado por uma dessas pessoas presas aqui em São Paulo acabou ensejando a libertação de todos os demais que tinham sido alcançados pela Justiça da Lava Jato no Rio de Janeiro. E o desembargador Ivan Atier, do Tribunal Federal do Rio de Janeiro, acabou por anular a decisão do juiz de primeira instância, Marcelo Bretas. Essa foi uma das decisões polêmicas. No mesmo dia, pessoas presas, libertadas. Não é comum que isso aconteça. E talvez a mais polêmica das decisões, aquela que tirou do juiz Flávio Itabaiana, de primeira instância do Rio de Janeiro, o inquérito que investiga a rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que envolve o hoje senador Flávio Bolsonaro. A competência agora passou para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, isto é, para a segunda instância. Foram as duas decisões polêmicas ontem, a desmoralização do juiz Marcelo Bretas e a retirada do juiz Flávio Itabaiana, que estava ganhando seus 15 minutos de glória, para a segunda instância. Muito bom dia, Thaís Freitas. Muito bom dia, José Paulo de Andrade, ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, companheiros da bancada do Jornal Gente. E um outro fato que eu gostaria de destacar no mundo político, econômico, é o seguinte. Ontem, na live de todas as quintas-feiras, o presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo, ou quase bateu, sobre auxílio emergencial. Foi muito claro ao dizer que o auxílio continua, citou aqueles valores que haviam sido citados no tweet postado e apagado pelo general Ramos, 500, 400 e 300, para, digamos, uma saída gradual desse projeto da Sena, desse auxílio emergencial. Então, duas coisas sobre isso. A primeira é dizer que, evidentemente, há um lado positivo nisso. O governo não poderia fazer diferente. O professor Deifio Neto tem dito isso aqui o tempo todo. Não há como sair de uma forma abrupta de um projeto que basicamente garantiu a sobrevivência de milhões de pessoas durante um momento de paralisação da economia por causa da pandemia, que aos poucos já começa a passar. Então é bom que o governo tenha tido essa sensibilidade de entender, primeiro, que o auxílio precisaria ser mantido e que, segundo, ele precisa também ter uma porta de saída, que foi o que o governo sinalizou. O presidente disse que ainda não está 100% certo, mas como citou nominalmente valores, é de se crer que serão eles que serão usados a partir de agora como parâmetro para o pagamento das próximas parcelas do auxílio emergencial. Porém, o que me incomoda nisso, é claro que é uma coisa menor no todo, mas eu queria dizer, é o seguinte: por que o governo insiste em comparar o auxílio emergencial com o Bolsa Família? O ministro Paulo Guedes, na live ontem, falou nós e eles. De novo essa coisa de nós contra eles, que era usada pelo governo anterior e agora repetida, só que muda o nós e o eles. Nós estamos dando mais do que eles deram. Então, primeiro, não se comparam duas coisas, são momentos diferentes. O auxílio emergencial veio por uma questão muito específica. Segundo, não há nós nem eles. E terceiro, os governos precisam parar com essa história de transmitir a impressão de que estão dando alguma coisa. Você está ganhando um auxílio emergencial, nós estamos dando para você. Essa palavra tem um sentido ruim, porque parece que é uma bondade do governo, que é uma caridade, que é o governo passando ali a mão na cabeça das pessoas. O governo está aí para isso, para evitar que as pessoas entrem em situação de falência num momento tão delicado como esse. Então, é claro, é a mesma coisa que dizer sobre corrupção. Ah, mas nós não cometemos corrupção. Que bom, é excelente. Num país como o nosso, isso de fato é um mérito. Agora, é também obrigação, como também é obrigação dos governos, evitar uma situação muito delicada ou fazer o possível para fazer com que a sua população sofra menos num momento como esse. Enfim, Cláudio Humberto, direto de Brasília, 8h05, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Cláudio, bom dia. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Bom dia, José Paulo de Andrade, bom dia, Pedro Campos. Aqui em Brasília, ontem à noite, tarde e noite, teve um problema que é revelador da
da má administração dessa questão dos respiradores, dos equipamentos que chegam aos estados, que chegam aos municípios, que chega até o governo federal. Teve um arranca-rabo aqui entre o governador Ibanez Rocha com o ministro da Saúde. O ministro da Saúde, inclusive, que o governador, elogiou na entrevista que nos concedeu aqui segunda-feira passada. É que o Ministério havia se comprometido a entregar uma centena de respiradores ao governo, e que é importantíssimo, inclusive para as estratégias de flexibilização de atividades. É preciso não apenas observar a curva de casos, né, mas também garantir nas unidades públicas de saúde uma estrutura capaz de atender uma nova demanda de infectados. E, portanto, assim, essa centena de respiradores prometidos pelo Ministério da Saúde tinha que ter sido entregues um mês antes, um mês atrás. E o governador todo dia, vem cá, cadê os respiradores? Enfim, enrolavam. Ontem ele descobriu que os respiradores tinham chegaram a tempo de atender aquele prazo de um mês, que tinha sido de um mês atrás, né, que tinha sido prometido, mas estavam escondidos em um depósito. Escondidos. Respiradores, enquanto as pessoas estão morrendo. Coisa estranha, né? Coisa muito esquisita. O governador precisou ameaçar, mandar buscar na marra os respiradores, em conversas bastante tensas ao telefone, para que o Ministério da Saúde finalmente liberasse os equipamentos. É tudo muito estranho, a gente percebe que há aí joguete político, né? Não se sabe se estavam guardando esses respiradores para quê, né? E por quê? E por que tirá-los da população aqui da capital? Enfim, isso só mostra que continua havendo, 4 meses depois de iniciada a pandemia, problemas graves de gestão nos equipamentos de proteção e também de tratamento dos doentes. É isso aí, Cláudio Humberto. Bom, eu queria destacar aqui na abertura do Jornal Gente que hoje é um dia importante para o Supremo Tribunal Federal, né? O ministro Fachin já deu seu voto sobre a suspensão de operações policiais durante a pandemia do coronavírus, né? De uma forma até surpreendente, porque o ministro Fachin não costuma dar esse tipo de decisão favorável, né, para criminoso. Nós tivemos recentemente uma festa no Rio de Janeiro para comemorar o aniversário de um traficante de drogas dentro de uma comunidade. O Cláudio Humberto vai se lembrar que nós conversamos sobre isso aqui no Bastidores do Poder recentemente. A polícia não pôde fazer uma operação para prender os criminosos que estavam com arma, com droga, né, que estavam infringindo a lei, porque há uma determinação de que as operações só podem acontecer diante de algumas circunstâncias. O crime não para por causa da pandemia, a polícia não pode parar, a investigação policial precisa continuar, né? E claro que com os cuidados necessários, e não são muitos a serem tomados nesse caso, a polícia precisa fazer o seu trabalho, precisa combater o crime, senão a bandidagem vai aproveitar a pandemia, né, para estender o seu poder de atuação na nossa sociedade. O Supremo Tribunal Federal tem a chance hoje de corrigir um erro que foi cometido por um dos seus ministros e que está prejudicando investigações policiais. A gente está falando aqui de combate a bandido perigoso. Outras investigações, até dependendo da circunstância, dependendo do caso, até podem esperar. O bom senso, né, do juiz que autoriza uma operação como essa, do delegado que monta a operação para cumprir mandados, que toma as cautelas necessárias até mesmo para proteger a sua tropa, não só de tiros, não só do revide do adversário, mas também desse vírus invisível, né, que tem aí nos trazido muitos problemas. Isso tudo vai ser levado em conta para montar essas operações. Agora, suspender todas as operações, colocar obstáculos no combate ao crime, é dar de bandeja uma situação perfeita para que as organizações criminosas elas possam se estender. Só aproveitando o gancho que a gente está falando de segurança pública, aqui em São Paulo, mais uma decisão polêmica que nós vamos falar no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Um bandido condenado por roubo e tráfico de drogas, ele tem pena para cumprir até 2026, foi colocado em prisão domiciliar por conta da pandemia do coronavírus. A defesa dele tinha feito o pedido à justiça, a justiça negou, a defesa retirou o pedido e mesmo assim a Justiça de São Paulo concedeu o benefício para esse criminoso. É mais um capítulo da nossa insegurança pública.